Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Queridos irmãos, é uma alegria poder estarmos mais um domingo na casa do Senhor. O salmista disse que era grande a sua alegria para estar na casa do Senhor, pois nela ele estaria disposto a fazer duas coisas. Primeiro, contemplar a formosura do Senhor, e em segundo lugar, aprender no seu templo. E por que a necessidade de nos reunirmos para contemplar a formosura do Senhor e aprendermos no seu templo? E ele explica no versículo seguinte: porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão e me colocará no oculto da sua rocha. Então nós estamos aqui, irmãos, para isso. Eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de poder estar congregando aqui com os irmãos nessa noite. Eu estava pensando ali no meu lugar e fazendo uma pequena retrospectiva da nossa vida, como com o passar dos anos a gente acaba de certa forma nos desconectando um pouco com aquela garra, com aquele ânimo, com aquele envolvimento total com a obra de Deus, com o reino de Deus. E os anos vão se passando e temos muitos anos na fé. Eu, por acaso, agora esse mês completo 43 anos de idade, todos eles vividos na casa do Senhor. E a gente vai percebendo que ao longo dos anos a gente acaba fazendo com que a nossa vida cristã, nosso envolvimento com o Senhor e com o seu reino, vai se tornando uma coisa quase que automática. Isso acaba atrapalhando o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Essa semana o meu sobrinho me ligou. Ele é um jovem de 18 anos. Eu estava vendo os jovens louvando esse hino maravilhoso, que eu não conhecia na versão em português, mas quero parabenizar, ficou muito bonito. E ele ligou para mim. Ele é um jovem de 18 para 19 anos, assumiu a liderança de jovens na igreja que o pai dele é pastor, na congregação. E ele disse: tio, eu queria pregar sobre um assunto, é o meu segundo culto de jovens, eu queria, ao invés de trazer um pregador, eu pregar, e eu estou com uma dificuldade num texto que eu li aqui pelo WhatsApp. Eu disse: qual é o texto? Vê se o tio pode te ajudar. E ele disse: tio, por que foi que Eliseu, quando entrou naquela casa, aonde estava lá aquela criança morta, aquele garoto morto, para Deus realizar o milagre, ele precisou subir na cama onde a criança estava? Onde vai a cabeça de um jovem de 19 anos? Olha o texto que ele escolhe para pregar. Sobe na cama onde aquele jovem estava, coloca as mãos sobre as mãos daquele jovem, coloca a cabeça sobre a cabeça daquela criança, a boca sobre a boca, o corpo sobre o corpo, os pés sobre os pés. Por que necessidade aquele homem teve de fazer esse ritual todo para que o jovem ressuscitasse? Eu, depois de alguns anos já de experiência na fé, e tenho a leitura da palavra de Deus como vocação e como profissão, porque faço isso há 18 anos, eu disse: olha, eu não tenho resposta para você agora não, mas prometo que vou pensar num assunto. E comecei a ler a história do Eliseu. E eu quero deixar como meditação, nesses minutos que bondosamente me é dado, essa reflexão para a gente levar para a nossa semana, em nome de Jesus. Eliseu começa o seu ministério de uma maneira muito poderosa, numa humildade tremenda. Depois que a capa de Elias caiu sobre ele, o Eliseu foi um homem extraordinário. Mas o tempo foi passando, e se você olhar nos textos que se referem a Eliseu, você vai vendo um profeta, não obstante ser um grande homem de Deus, e longe de mim querer colocar alguma mancha no ministério de Eliseu, jamais. Quem sou eu? Mas eu vejo que aquele homem que estava disposto a andar por onde Elias andava, fica-te aqui, meu filho, porque o Senhor me enviou lá no Jordão, dizia o Elias. Ele disse: não, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos foram juntos. Lá na frente, depois de passar o Jordão, Elias olha para o jovem profeta
que nunca estudou numa escola de profeta, e diz assim: filho, pede-me o que queres, antes que eu seja tomado de sobre ti. Aquele moço, tomado por uma humildade muito grande, ele diz: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Aleluia. Provavelmente o Eliseu, na sua humildade, pensava: para suceder um homem do calibre de Elias, eu necessito no mínimo de porção dobrada. E aquele homem diz: olha, dura coisa pediste, porque Elias sabia que os méritos não estavam nele, mas sim na unção. Dura coisa pediste, mas se tu vires, no momento em que eu for tomado sobre a tua cabeça, essas coisas irão te acontecer, se não, não. E eu aprendo uma primeira lição aqui nesta noite: a bênção de Deus é para quem está ligado. Amém, amados? Em qualquer momento desse culto, Deus pode te abençoar, e que seja nesta hora a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. O Eliseu então, depois, carros de fogo, cavalos de fogo separam um do outro. Elias sobe ao céu no redemoinho, a capa de Elias cai sobre Eliseu, como uma confirmação de que o próximo seria o profeta Eliseu. Ele toma aquela capa e vai fazer um caminho exatamente como o caminho que ele houvera andado com Elias até então. Ele não quer criar nada novo. Ele disse: eu andei por esses lugares com Elias, eu vou voltar pelo mesmo lugar. Ele vira-se, mas logo de cara tem um obstáculo gigantesco: é o Jordão. O problema não era o Jordão, porque ele poderia atravessar o Jordão, arrumar um barco, alguma coisa. O problema, o texto diz que eram os filhos dos profetas que estavam do outro lado. E quando os filhos dos profetas viram eles atravessarem a pés enxutos, agora o Eliseu não poderia voltar nadando ou de barco. E aí ele chega diante do Jordão, dobra a capa de Elias, fere o Jordão exatamente como Elias fez, e não acontece nada. E naquele momento de muita angústia, ele dá um brado aos céus e diz: aonde está o Senhor Deus de Elias? Naquele momento o Jordão abre-se em duas partes e ele atravessa a pés enxutos, a confirmação do ministério na vida daquele jovem profeta. Mas conforme o passar do tempo e dos anos, foi acontecendo com Eliseu o que acontece muito conosco, quase que naturalmente. O Eliseu é um homem muito ciente da unção e do poder que está sobre a sua vida, de modo que ele sabe que Deus irá realizar milagres. E eu vejo numa das passagens um Eliseu já delegando. Quando a casa dos profetas, ou o número de profetas aumentaram grandemente, de modo que a casa ficou pequena, os seus servos disseram: ô Eliseu, permita que busquemos madeira junto ao rio, a fim de aumentarmos a nossa casa. Somos em muitos, cada um de nós vamos lá e carregamos uma viga para aumentar a casa. Aí o Eliseu dá demonstrações claras de que é um homem que está disposto a delegar. Ele fez isso outras vezes. Sequer saiu para falar com o general Naamã, e agora ele diz para aquele filho dos profetas: ide. Os filhos dos profetas o constrangeram e disseram: digna-te o Senhor de ir conosco? Não precisa carregar vigas, mas precisamos do teu envolvimento nesse processo de aumentar a casa. E aí o Eliseu foi com eles, e foi necessário ter ido mesmo, amados, porque aqueles jovens sabiam carregar vigas, mas fazer machado flutuar, só o homem de Deus. Eliseu então passa o seu ministério delegando em muitas oportunidades. Quando o filho daquela mulher morre, que a mulher sobe, e o Eliseu está absolutamente cego do que aconteceu com aquela mulher. Já estou encerrando. Está absolutamente cego do que aconteceu com aquela mulher. O Geazi vai tentar tirar a mulher que está aos pés do profeta. Eliseu disse: não, deixe-a, porque a sua alma está angustiada até a morte. Não precisa nem ter dom de revelação para ver uma cara de alguém angustiado como aquela mulher. Mas, e o Senhor me encobriu. Já era Deus trabalhando com o profeta,
Deus me encobriu e não me revelou. Aquela mulher chora um bocado aos pés do profeta. Depois ela toma fôlego e diz: porventura pedi eu algum filho? Aí caiu a ficha. Ele diz: o problema é com o menino. Não se preocupe, minha senhora. Chamou Geazi, pegou o seu bordão e disse: vá, Geazi, segura o meu bordão aqui, pastor. Vá, Geazi, não cumprimenta absolutamente ninguém. Se alguém lhe cumprimentar, também não responda. Quando chegar lá, coloque esse bordão no menino e o menino vai ressuscitar. Mulher, se o problema era esse, está tudo resolvido. A mulher disse: não, senhor, o senhor vai comigo. Eu não tenho conta com Geazi. Não foi Geazi que me prometeu um filho, foi o senhor. Então meu negócio é contigo. Aí o velho Eliseu teve que ir. E ele foi. Mas tranquilo, já acalmando a mulher: fica em paz, meu bordão aí, estou acostumado a fazer milagres bem maiores do que esse. O Geazi saiu desesperado, doido para fazer um milagre. Nunca tinha feito um, disse: hoje é o dia. Quando ele chega lá, ele faz exatamente como o profeta disse, e coloca o bordão sobre o rosto do menino. E nada. Aleluia. O Espírito de Deus quer falar a seguinte mensagem para a gente: para que o milagre aconteça, Deus quer um envolvimento um pouquinho mais aproximado de cada um de nós. Você está disposto a se aproximar de Deus nessa noite? Não é simplesmente um qualquer coisa: sou crente, sou pregador, falo qualquer coisa. É necessário um envolvimento muito mais próximo com Deus, a fim de que Deus volte a te usar da mesma maneira que Ele te usava no passado. Só quem crê que Deus está falando contigo, tome posse desta palavra, leve como reflexão para a sua vida. Deus quer ver em você o mesmo envolvimento. Deus está vendo que muitas vezes você só faz na prática, você só faz de qualquer jeito porque você está acostumado a fazer. Mas o Senhor Deus quer ver você envolvido, do mesmo jeito que você estava envolvido no dia em que a capa de Elias caiu sobre Eliseu e a unção de Deus chegou sobre a vida dele. Por isso que aquele homem entra no quarto, disse: Geazi, não aconteceu nada não? Não tem problema, então deixa comigo aqui. Entrou no quarto, fechou a porta. Lá estava a criança. Primeira coisa que ele faz, leia no texto em casa, ele faz uma oração. E o menino ressuscita? Nada. Segunda atitude, ele sobe no menino, coloca a cabeça na cabeça, mãos nas mãos, pés nos pés, corpo no corpo, e espera a carne do menino aquecer. Sabe o que acontece? Nada. Aí Eliseu desceu do menino. Meu querido pastor João, e a Bíblia diz: e ele andou pelo quarto. Não queira tu saber o sofrimento de Eliseu naquela andadinha pelo quarto. Aleluia. Deus quer você andando pelo quarto hoje. E Eliseu então tem uma ideia de que o ministério dele não tem o envolvimento da qual Deus gostaria que ele se envolvesse. Aí ele sobe de novo no menino, cabeça com cabeça, mão com mão, pés com pés, corpo no corpo, e fica sobre o menino até que a carne do menino aqueceu. Quando a carne do menino aqueceu, Deus olhou: esse profeta não é aquele que diz vai, esse profeta não é aquele que diz bota o meu bordão, esse profeta não é aquele que diz vai e se lava. Não, ele está envolvido, e se ele estiver envolvido, vai acontecer o milagre. Depois que ele se envolveu profundamente, a Bíblia diz: e o menino espirrou 7 vezes, e ele pegou o menino e levou de volta a sua mãe. Se você quiser que o teu milagre, aquele que está morto, acabado, ressuscite, espirre de novo, envolva-se com Deus, envolva-se com o Senhor, da maneira que Deus gostaria que nós nos envolvêssemos com Ele, e o nome de Deus há de ser glorificado nas nossas vidas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, pastor.